Bom, pessoal, passando aqui para mais um CP Futebol Clube para falar dessa vez sobre o retorno de Luan, que está cada vez mais próximo. Já há um acordo entre as partes, falta só mesmo um anúncio oficial e também já projetar aí o Grêmio e Flamengo, que temos nesta quarta-feira, dia 26 de julho. Comigo aqui, João Paulo Fontoura. Vamos conversar aí um pouquinho sobre esses assuntos aí bem importantes nessa semana do Grêmio. JP, começar sobre o Luan, né? A gente já tinha feito um programa aqui sobre o Luan, onde naquele momento tinha mais a vontade do Renato do que algo mais concreto, e agora já está se encaminhando aí para um acerto. É verdade, Lucas, e eu lembro direitinho do que eu falei naquele dia que a gente estava debatendo esse assunto, era um assunto ainda incipiente, né? E a minha manifestação foi no sentido de que eu ainda acho que o Luan precisa de ajuda, né? A pessoa antes do jogador, né? E acho que esse gesto que deve ter partido do Renato, imagino, uma ideia de convencimento dos dirigentes, e conhecendo o Renato, ele deve ter conversado sobre isso também com um grupo de jogadores, né? Da época do Luan, ainda estão no plantel duas das lideranças, né, do vestiário do Grêmio, o Jeromel e o Kahneman. Então eu acredito que é um reforço de que o Grêmio primeiro está querendo ajudar a pessoa do Luan, o Renato tem esse perfil, e também acho que é um retrato um pouco da dificuldade que não só o Grêmio está enfrentando para trazer jogadores, né? Porque o Grêmio está apostando num jogador, aí não vamos falar da qualidade do Luan como jogador quando ele atuava ainda, né? Mas de um jogador que não atua há 4 anos, né? Com um mínimo de frequência, né? Ele jogou no passado ainda um pouco pelo Santos, mas se fosse qualquer outro atleta, a gente não estaria sequer levando em consideração, porque é um número inexpressivo, né? Mas reflete um pouco da dificuldade para trazer jogador. O Grêmio está apostando. Talvez se o Luan jogar a metade ou um terço do que jogava aqui, ele pelo menos como alternativa, ele serve para o atual elenco do Grêmio. E a gente entra também na questão salarial também, porque, querendo ou não, gera um debate, né? O Luan, que recebia no Corinthians cerca de 800 mil por mês, segundo a gente conseguiu apurar aqui no Correio do Povo, ele vem para ganhar na casa dos 50 mil mensais fixos. E isso também é um número importante, porque dá para ver que é uma oportunidade para o Luan. Isso. Não vai ter um salário mais elevado no Grêmio, e só a partir da produtividade ele pode aumentar esse salário. E como bem falou, JP, é mais uma aposta, e aí talvez se encaixe na saída do Vina. Seria uma reposição saída do Vina. E acho que essa informação que tu colocas aí, Lucas, para mim tem mais a ver com o Luan do que com o próprio Grêmio, né? Acho que é uma estratégia natural que a direção está fazendo no sentido de se proteger, né? Porque ela vai ser confrontada, tá arriscando, tá trazendo um jogador que não joga e tal, como eu acabei de falar, mas do sentido financeiro como negócio, é um negócio praticamente sem risco para o Grêmio, né? Acho que nessas bases que tu está colocando aí, mostra muito mais a situação do Luan, né? Um jogador que já atingiu o nível que ele atingiu, ou um jogador que hoje esse salário que tu colocas aí é salário quase de um jogador que está saindo da categoria de base. Então mostra muito mais o cenário que o Luan se envolveu, né, do que propriamente o gesto da diretoria do Grêmio. E o contrato dele, segundo a informação que a gente tem, deve ser até o final do ano. Então é mais um indicativo, é uma oportunidade para o Luan. Fica a cenourinha na ponta, assim, porque se ele tiver performance, provavelmente ele venha a continuar na próxima temporada. O Luan tem 30 anos, né? Bom que se diga para um atleta profissional. Ele não tem 10 de carreira, né? Ele começou em 2014 no Grêmio, no profissional, ou seja, ele não tem 10, e desses 10 a metade ele não jogou. Né? Porque ele começa muito tarde no futebol. Começa tarde. Eu trabalhava no Grêmio na época, quando o Luan estava começando no profissional, foi lançado pelo Anderson Moreira, e assim, já lançando uma bola, passando a bola para ti, né? Tem uma coincidência da semana que o Grêmio está trazendo o Luan, que é o seguinte, né? O Grêmio tem o Flamengo na Copa do Brasil, talvez eu tô aqui, enquanto tu falava, você estava tentando lembrar, se não um grande momento, mas um momento de destaque do Luan, foi justamente contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2018, se eu não estou enganado. 2018. Né? Que já é segundo semestre de 2018, quando o Luan já estava num processo decrescente de produção. Ele faz o gol que seria o gol da vitória, mas o Grêmio toma um gol do Lincoln no finalzinho do jogo.
e depois acaba eliminado lá no Maracanã. E agora a gente está de novo com o Grêmio e Flamengo pela frente. Vamos agora falar um pouquinho desse Grêmio e Flamengo, já que a gente comentou aí sobre essa situação do Luan, que deve ser anunciado aí nesses próximos dias. É aguardado, inclusive, a possibilidade dele ver esse jogo de Grêmio e Flamengo na Arena. Seria uma atração, né? Exatamente. Grêmio e Flamengo que se enfrenta, o Grêmio que vem de uma vitória, né, no Campeonato Brasileiro importante, já que o Grêmio vinha de uma derrota, embora tenha se classificado, mas veio de uma derrota no classificado na Copa do Brasil, mas uma derrota no Brasileiro em casa, veio de uma vitória importante de 1-0, enquanto o Flamengo encontrou muitas dificuldades contra o América Mineiro e apenas empatou em casa aí pelo Campeonato Brasileiro. Esse Flamengo, eu confesso que tem um pouco de dificuldade de falar a respeito, porque nas mãos do Sampaoli, um elenco com tantos jogadores, ele é muito ciclotímico assim, o desempenho do Flamengo, né? Então confesso que não sei o que esperar, né? A gente olha eu não olhei o jogo contra o América Mineiro, quando fiquei sabendo do resultado fiquei muito surpreso, mas pelo plantel que tem condição de repetir aqui o que jogou no Maracanã, por exemplo, né? Que o Grêmio jogou bem e tomou 3-0. Então acho que o Flamengo tem condições de vir aqui e ganhar do Grêmio, como o Grêmio também acho que tem uma pequena condição e fundamentalmente eu imagino que para ganhar do Flamengo precisa do Suárez. Sem o Suárez em campo eu não vejo por onde o Grêmio ganhar. Então eu acho que a vitória que tu colocaste aí no final de semana contra o Atlético Mineiro, ela foi fundamental para o jogo de quarta-feira pelo fator anímico e no fator de sinergia do time com a torcida, né? Tu bem colocaste, o Grêmio não tinha ganho do Bahia, né? Se classificou de forma dramática nos pênaltis. Tinha perdido para o Botafogo, aí acho que um resultado mais natural, digamos assim, mas a gente não sabe se o Suárez vai estar em campo, então imaginemos um cenário do Suárez que não esteja ou esteja já com indício, um pouquinho de ranço com a torcida, enfrentando uma equipe de grande qualidade, e se não tivesse ganho, pressão respingaria um pouco na quarta-feira, no ambiente pelo menos. Exato, e até falando um pouquinho do Flamengo, o Flamengo vem sem o Gerson, que é um dos principais jogadores do Flamengo, muito provavelmente o Pulgar também, que vinha como titular, não vem, então são duas peças importantes do time do Sampaoli, que é um time muito inconstante, não é um time confiável ainda, não conseguiu manter uma sequência boa de boas atuações do Flamengo. Por isso, eu acho que entra nessa questão de ser muito inconstante como time, e isso pode ser a favor do Grêmio, essas duas peças aí, pode... O Gerson, qual é a outra? O Pulgar, que é o primeiro volante que estava jogando, o chileno. Mas eu acho que essas duas ausências sugerem que o Sampaoli vai ser mais cauteloso no jogo da Arena, pelo menos na escalação, né? Na postura do time. Thiago Maia, eu não imagino, por exemplo, pode ser daqui a pouco. Isso só peça por peça, acho que o Flamengo tende a ser mais cauteloso, embora o time de Sampaoli tem qualidade e ele tem por ímpeto sempre jogar para frente, né? Acho que o Flamengo não vai vir aqui para costurar um empate. Exato, e aí é importante também, tu falou a questão do Suárez, né? A gente não sabe ainda, né? O Renato falou no sábado, ele até colocou que se o Suárez vier falar comigo que quer jogar, ele vai pro jogo, e então a gente não sabe ainda se realmente ele vai pro jogo. Até nesse momento que a gente está gravando, alguns colegas da Rádio Guaíba estão no treino no Grêmio, ele está treinando neste momento, mas a gente não sabe, ele treinou na sexta e não estava em campo no sábado, então a gente não sabe o que vai acontecer, porque tem aí essa negociação com o Inter Miami, e daqui a pouco pode ser que ele esteja em campo, pode ser a despedida do Suárez, também é uma possibilidade, então é uma incógnita aí, e a gente vê que a presença do Suárez ela é muito importante, ela faz uma diferença muito grande, até porque o reserva dele é o André Henrique, né? E aí não entrando no mérito de ser bom ou mau jogador, mas ainda é um jogador ainda que precisa de uma afirmação maior no profissional, e o Suárez é o Suárez, né? E se o Suárez porventura não continuar, eu acho pouco provável, para não dizer muito improvável, que o André seja o atacante do Grêmio no Maracanã. Acho que nesse meio tempo, até a próxima gravação aqui, se o Suárez não continuar, o centroavante do Grêmio no Maracanã vai ser um que eu e tu não sabemos, pelo menos por enquanto. Já até o Grêmio que fez algumas consultas no mercado aí, uma delas é o Alex Sanches, conhecido jogador chileno, conhecido inicialmente como um jogador de lado e agora vem jogando mais centralizado, é uma possibilidade aí, mas aí é um assunto para um outro CP Futebol Clube. Isso. Só para não dizer que a gente não falou da outra semifinal, tem Corinthians e São Paulo, um tabu. São Paulo nunca ganhou do Corinthians lá, na Arena do Corinthians, e o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Chegou uma vez na final em 2000. Eu tô apostando no Corinthians. Esse grande clássico que a gente vai ter amanhã, na terça-feira,
Primeiro jogo na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, e o jogo da volta no Morumbi. Tá bom, galera? Então, voltamos numa próxima aí para mais um CT Futebol Clube. Grande abraço!